Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta quinta-feira. Policial militar reformado é suspeito de estuprar 2 meninas de 9 anos de idade. Ex-prefeito de Uberlândia, Gilmar Machado, do PT e atual candidato a deputado federal, voltou a ser preso e desta vez por suposta fraude no transporte escolar. Quanto tempo um cidadão aguarda para saber a sentença de um processo? Preparamos uma reportagem que mostra a lentidão da justiça. Cerca de 50 motoristas são multados todos os dias por usar o celular enquanto dirigem aqui em BH. O número de empregos temporários deve aumentar 10% até o fim do ano. No esporte, temos a polêmica sobre a expulsão do zagueiro Dedé do Cruzeiro no jogo pela Libertadores. E ainda dicas de cultura para o seu final de semana. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. A Polícia Civil está investigando pelo menos 2 estupros que teriam sido cometidos por um policial militar reformado na cidade de Santa Luzia, na Grande BH, contra 2 crianças de 9 anos de idade. O policial já prestou depoimento, mas foi liberado. E ele quase chegou a ser linchado pelos vizinhos. Vizinhos como este artesão e esta mulher que não quis ser identificada atenderam aos gritos de socorro da vítima. Ela pegou e falou assim que entrou um homem, abriu a porta e estava tentando tirar a roupa para destrupar ela. Aí ela pegou e começou a gritar. Ele tentou abusar dela. Já correu pra fora, pra ir atrás dele, né? Aí na hora que eu subi a ponta lá assim, ó, ele já tava correndo assim, já tava lá embaixo. Eu fui falar assim, pega o estrupador. Este vídeo foi gravado logo em seguida à suposta tentativa de estupro a uma menor. Revoltados, populares tentaram fazer justiça com as próprias mãos até que a polícia foi acionada. A população do bairro que já cercou ele para verificar a situação, se realmente era fato real. O mesmo foi levado até a minha suposta vítima, onde a menina entrou em pânico e teve um desmaio. E foi aonde a população se revoltou e lixou o mesmo aí até chegar na avenida principal aqui embaixo. Tudo aconteceu aqui nesta casa, onde a menor estava sozinha por volta de 1h da tarde. Segundo a polícia, o autor negou ter entrado no imóvel e disse que estava apenas andando pelas ruas da região à procura de alguém para consertar seu celular. Após ser ouvido na delegacia, ele foi liberado. Em nenhum momento existem testemunhas que dizem ser este policial militar aposentado ter saído da casa, ter visto sair da casa. Não coadunamos com qualquer desvio de conduta, mas respeitamos o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. A vítima, uma garotinha de 9 anos, diz não ter dúvida de que foi o PM aposentado o autor da tentativa de estupro. Cheguei de levar meu sobrinho na escola, entrei dentro de casa e tranquei a porta. Aí ele apareceu, gritou "Ô de casa" e falou que era para mim olhar no buraco da porta. Aí eu fui pro quarto da minha mãe, depois ele empurrou a porta, eu fui ver quem era ele de novo tentando tirar a calça. Esta mulher mora na mesma região e também aponta o suspeito como o homem que tentou violentar a irmã dela, de também 9 anos de idade, há menos de uma semana. Pelo porte dos vídeos que a gente viu, pela foto da identificação que os policiais nos passou, é a mesma pessoa. A janela do fundo da casa foi quebrada e ele puxou a menina pelo braço, falando que ia fazer coisas com ela, falou que ia voltar. A Polícia Civil informou que um inquérito foi aberto para investigação na Delegacia de Plantão de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, com depoimentos e provas materiais, e que, a princípio, o suposto suspeito é inocente. As diligências irão continuar para a elucidação completa dos fatos e identificação do real culpado. Ex-prefeito de Uberlândia, Gilmar Machado, do PT e atual candidato a deputado federal, voltou a ser preso hoje. E dessa vez por causa de uma investigação do Ministério Público que apurou irregularidades na prestação do serviço de transporte escolar na cidade, quando Machado era prefeito. 2 ex-secretários municipais também foram presos. A Operação Quilômetros de Vantagem apura irregularidades na contratação de vans no município em 2014. Além de Uberlândia, os mandados foram cumpridos em Catalão,
Goiânia e Porto Nacional, no estado de Tocantins. Foram expedidos pelo juiz da 2ª Vara Criminal de Uberlândia 11 mandados de prisão preventiva e 19 de prisão temporária, além de 31 mandados de busca e apreensão. Entre os presos estão o ex-prefeito de Uberlândia, Gilmar Machado, o ex-secretário municipal de Trânsito e Transportes, Alexandre Andrade, e a ex-secretária de Educação, Gersina Novaes. O advogado de Gilmar Machado falou com a imprensa ao sair do condomínio do ex-prefeito. Eu ainda não vi o processo. Nós vamos analisar o processo e ver o que está acontecendo. Nós podemos de antemão dizer que é uma prisão injusta e que lamentamos muito. Minutos depois, Gilmar Machado, que é candidato a deputado federal, sai na viatura da Polícia Militar. A polícia também fez busca neste condomínio, onde mora Alexandre Andrade, que também é candidato a deputado federal. De acordo com a lei eleitoral, hoje é o penúltimo dia do prazo em que candidatos podem ser presos sem necessidade de flagrantes. Houve confusão na sede do Ministério Público na chegada da ex-secretária municipal de Educação, Gersina Novaes. A operação do GAECO se baseou na CPI da Câmara Municipal de Uberlândia, já que a prefeitura havia sido alertada na época formalmente pela CPI do Legislativo e mesmo assim foram feitos os pagamentos à empresa, o que causou prejuízo ao erário público. Eu, como presidente, expedi uma notificação para o prefeito Gilmar Machado na época para que ele não efetuasse o pagamento para aquelas vans, tendo em vista que os relatórios apresentados de quilometragem estavam totalmente irregulares. Infelizmente, em menos de 48 horas ele efetuou o pagamento. A cooperativa utilizou de documentos falsos de prefeituras de outro estado para provar capacidade técnica. O Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado constatou que houve fraude em licitação, corrupção ativa e passiva, falsidade ideológica e uso de documento falso. Segundo o GAECO, a empresa de Goiás contratada apresentou uma planilha adulterada e com dados incompletos. Em um documento, ela atesta, por exemplo, que rodou 259 quilômetros em apenas 1 hora. A fraude é tão evidente que a sede da empresa fica em um bananal, na cidade de Ouvidor, em Goiás. As investigações apontam que na negociação houve pagamento de vantagem indevida por parte dos empresários de Goiás em favor dos servidores públicos de Uberlândia para a obtenção do contrato. Por meio de nota, a defesa de Gilmar Machado disse estar perplexa com a prisão e que ela ocorre em um momento crucial para as eleições e que não há elementos que a justifiquem. A assessoria do ex-secretário Alexandre Andrade não teve acesso ao conteúdo do inquérito e considerou a prisão de cunho político. E ainda não tivemos retorno da ex-secretária Gersina Novaes. Faíscas que saíram de um bisturi elétrico podem ter dado início ao fogo, que queimou 20% do corpo de um bebê durante uma cirurgia realizada no Hospital da Baleia, aqui na capital, há pouco mais de um mês. Caberá à vigilância sanitária analisar o laudo feito pelo Baleia. Durante a conversa com a imprensa, o superintendente técnico do Hospital da Baleia explicou aos jornalistas o que teria acontecido no dia do incidente. Segundo ele, o hospital só se manifestou 40 dias depois do fato porque estava aguardando a conclusão de laudos e perícias feitas nos equipamentos. Tenha sido causado pela presença do bisturi elétrico, que é a fonte de ignição, que causou um pequeno incêndio numa gase cirúrgica ou numa compressa, e na presença do oxigênio na máscara de anestesia ali ao lado, tenha produzido uma grande fonte de calor em um tempo muito curto de tempo, produzindo as queimaduras na face da criança e na parte superior do tórax. De acordo com o hospital, a literatura médica chama isso de fogo cirúrgico, um evento adverso que tem poucas chances de ocorrer. Os números no mundo dão conta de 1 a cada 32 mil cirurgias. Todos os laudos técnicos e testes feitos pelo Hospital da Baleia serão agora enviados à vigilância sanitária. Será o órgão municipal o responsável por dizer se o que aconteceu aqui foi realmente algo inevitável.
A bebê de 1 ano de idade, que passava por um procedimento cirúrgico no dia 10 de agosto deste ano, teve 20% do corpo queimado depois que o equipamento usado pelos médicos teria gerado o fogo cirúrgico. Para tratar das queimaduras de 2º grau, ela foi encaminhada para o Hospital João 23, de onde já teve alta. A criança deixou o João 23 no último sábado e, segundo o Hospital da Baleia, a família recebeu toda a assistência psicológica e financeira e disse também que não haverá sequela na visão do bebê. Um processo na primeira instância da Justiça brasileira demora entre 5 e 6 anos para ser concluído. Em BH, o tempo é um pouco mais curto, em torno de 3 anos. A Justiça diz que está sobrecarregada e que uma polícia investigativa mal aparelhada também ajuda a aumentar a demora na tramitação dos processos. Gustavo olha com carinho as fotos da avó. A saudade é grande. Elza Maria Nascimento tinha 66 anos quando foi atropelada em dezembro de 2014 na MG30 em Nova Lima. Ela estava indo trabalhar, aí no determinado ponto não havia faixa de pedestre. Aí ela foi para atravessar. No momento que ela atravessou, a motorista colidiu com ela. Aí ela veio falecer na hora. A família de Gustavo aguarda o andamento do processo que apura as circunstâncias do atropelamento, na comarca de Nova Lima. Quase 4 anos se passaram e até agora nenhuma solução. O que a gente quer é uma sentença branda e justa, mas está difícil conseguir isso. A realidade vivida pela família do Gustavo não é isolada. De acordo com especialistas da área criminal, um processo na Justiça Comum pode demorar entre 5 e 6 anos, dependendo do caso e dos recursos. Em Belo Horizonte, por exemplo, o tempo médio é de 3 anos para o julgamento em primeira instância, segundo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O sistema de justiça é uma engrenagem. E essa demora, eu reputo assim, a todos os componentes dessa engrenagem. Constitui o advogado, ingressar, vai ter prazos de defesa, né? Nós vivemos um Estado democrático de direito, com ampla defesa, para chegar o juiz marcar uma audiência. Quando se trata de uma ação criminal, os inquéritos, especialmente, esbarram, né, na polícia, sem, às vezes, condição de terminar. Então, vai marcar uma audiência. Ah, tem uma testemunha que mora fora da comarca, tem que se pedir uma carta precatória. Então, há toda uma situação que pode gerar um atraso na prestação jurisdicional. Mas nós não podemos imputar esse atraso somente ao Poder Judiciário. Ele participa dessa engrenagem, mas ele não é o único responsável. Minas Gerais conta atualmente com 296 comarcas, mas nem todas contam com juízes, o que atrasa o andamento dos processos. Segundo a desembargadora, há uma sobrecarga no trabalho dos magistrados. Hoje nós temos algumas comarcas sem juiz, isso é fato, mas nós já estamos com o concurso, que já aconteceu agora na primeira semana de setembro, e esse concurso, eu acredito que até o final do ano, ou no princípio do ano que vem, ele já está finalizado, para suprir a demanda nessas comarcas onde está tendo a falta de magistrados. Nesta Semana Nacional do Trânsito, temos que falar da distração que é a causa de muitos acidentes, o celular. De janeiro a junho, mais de 21 mil motoristas foram multados aqui em Minas por manusear o celular enquanto estavam dirigindo. Não é difícil flagrar motoristas usando o celular ao volante. Essa ação é proibida pelo Código de Trânsito Brasileiro. A infração é considerada gravíssima, sendo passível de multa de R$ 293,47, além de render 7 pontos na carteira de habilitação. Mas a questão vai além disso. Não é nada prudente, muito menos seguro, falar ao telefone e dirigir ao mesmo tempo. Essa ação pode custar a própria vida. José Aparecido passou por um grande susto e colocou a própria vida em risco após receber uma mensagem no celular enquanto dirigia. Estava numa rodovia e entrei numa cidade. E um caminhão à minha frente diminuiu a velocidade para parar num quebra-mola, né? E eu estava embalado. Foi a conta de olhar para o celular, o sinal do WhatsApp. E quando eu voltei para a atenção do trânsito, já não dava mais tempo. Eu já estava debaixo do caminhão. Em Minas Gerais, segundo o Detran, só de janeiro a junho deste ano, mais de 21 mil condutores foram autuados por manusear o celular enquanto dirigiam. Em Belo Horizonte, a média é de 51 autuações por dia. Eu tenho que ter atenção a todo momento quando estou dirigindo. Dirigir é atenção, observar tudo que está à minha volta,
para poder eu ter capacidade de resposta. Segundo especialistas, o hábito de falar ou manusear o telefone celular enquanto dirige pode aumentar as chances de um acidente de trânsito em 400%. O Batalhão de Trânsito ele exerce diversas atividades na capital, né, em todos os locais, fazemos rota nas grandes avenidas, temos as fiscalizações diárias, nas blitz, o nosso policiamento a pé, todo focado em coibir o cometimento de infração. E o celular é mais uma e uma das grandes. Tem muito cometimento dessa infração, né? Os números estão aí. E mais uma vez eu chamo a população a se conscientizar que nós precisamos, né, trabalhar juntos para reduzir o número de acidentes. Falar ao celular usando o Bluetooth, que é aquele mecanismo que permite que o som de uma ligação telefônica seja conectado ao rádio do carro, não é proibido pela lei. O número de empregos temporários deve aumentar 10% até o final do ano em todo o país. A expectativa é que sejam abertas mais de 400 mil vagas, principalmente na indústria e no comércio. A expectativa da Rita é grande. Faz 3 anos que ela não tem emprego com carteira. Hoje veio fazer entrevista para uma vaga temporária. Quero muito trabalhar, eu preciso trabalhar. Entendeu? Então você tem que correr atrás de todas as possibilidades. A vaga é para esta loja de brinquedos. Só para o Dia das Crianças, 15 funcionários devem ser contratados temporariamente. Vão ser mais 30 para o Natal. O último trimestre ele tem uma representação assim, gigante para o ramo de brinquedos. Em outubro a gente vende em torno de 2 vezes e meia um mês normal. E no Natal, dezembro, a gente chega a vender até 7 vezes um mês normal. A oferta de emprego temporário deve aumentar neste fim de ano. Em todo o país vão ser criadas mais de 430 mil vagas, segundo estimativa da Acertem, Associação Brasileira que reúne empresas desse setor. Esse número é 10% maior em relação ao mesmo período de 2017. A indústria lidera as contratações, com mais de 200 mil postos de trabalho, seguida pelo setor de serviços, com mais de 60 mil, e pelo comércio, com quase 50 mil. Pelo menos 8% dos temporários devem virar empregos efetivos. É o que o Fernando espera, ficar aqui. Ele é um dos 38 funcionários que assinaram um contrato até dezembro nesta fábrica em Belo Horizonte. Vão dar conta das encomendas para Black Friday e para o Natal. É uma oportunidade boa, porque talvez eles possam me contratar, né? Eu tenho que me esforçar um pouquinho, né? Mas eu acho que é uma porta de entrada, sim. Eu preciso, sim, do emprego, porque eu pretendo fazer várias coisas, né? Tipo, faculdade, carteira. E pelo jeito, as chances são boas. Os temporários, eles são pessoas que já estão treinadas dentro da empresa. Aproximadamente 50% da nossa força de trabalho temporária é integralmente aproveitada na indústria. E a seguir você vai ver a polêmica no jogo entre Cruzeiro e Boca Juniors ontem na Argentina e ainda vai saber das dicas de cultura para quem não quer ficar em casa no final de semana. A gente fala de esporte agora. O time do Cruzeiro está bravo com a derrota por 2-0 para o Boca Juniors na partida de ida das quartas de final da Libertadores, que foi realizada ontem na Argentina. Nem tanto pelos gols sofridos, mas pela polêmica expulsão do zagueiro Dedé. Nós já estamos aqui no estúdio com o nosso repórter e comentarista André Salles, que vai nos contar como foi esse jogo. Boa noite, André. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. André, mesmo o árbitro aí, o juiz, pedindo para usar o VAR, né, que é o árbitro de vídeo, parece que teve confusão nessa decisão. O que você acha? Não, teve uma grande confusão e aí é difícil até, eu só não vou falar que foi uma unanimidade, porque o árbitro da partida e a comissão, né, que fica ali avaliando o VAR, tiveram esse entendimento de uma agressão e por isso a expulsão direta do Dedé. Mas a imprensa argentina, a imprensa brasileira, comentaristas de arbitragem, o próprio Luan, que é um jogador do rival Atlético, né, hoje falou em entrevista, todo mundo unânime não vendo maldade no lance, vendo uma disputa de bola. O goleiro chegou antes, Dedé depois, talvez uma falta, um caso talvez de amarelo, enfim, mas um vermelho direto por agressão, aí acho que ninguém entendeu dessa forma, a não ser o árbitro e a comissão do VAR. Expulsão que prejudicou o Cruzeiro, tomou o segundo gol, e aí tem uma missão complicada aqui no Mineirão agora, né? Pois é, o próximo jogo, então, qual que vai ter que ser o resultado para o Cruzeiro passar? Pois é bom explicar que na Copa Libertadores tem o gol qualificado fora de casa. O Cruzeiro vencendo por 2-0 e repetindo o placar, leva a decisão para os pênaltis. Vencendo por 3 ou mais gols de diferença, avança. Agora, se sofrer um gol, só para você ter uma ideia, se o Boca fizer um gol, o Cruzeiro teria que fazer 4. O sufoco, hein? Vamos acompanhar. Obrigada, viu, André? Bom, gente, é hora de todos vocês programarem o fim de semana com as dicas da nossa agenda cultural. Os destaques, quem traz é a Luciana Viana.
Estreias no cinema. Uma aventura mágica de um garoto de 10 anos que passa a morar com o tio em uma casa com um misterioso coração que faz tic-tac. Mas a nova casa acaba se tornando um mundo secreto de bruxos. O mistério do relógio na parede, na telona. No teatro, para a criançada, A Bruxinha que Era Boa. Uma história que encantou crianças de várias gerações. Belo Horizonte recebe pela primeira vez uma feira internacional de artesanato com cerca de 10 mil produtos de diferentes países. Nações e Artes, Feira Internacional de Artesanato e Decoração em uma viagem cultural. Uma exposição traz uma coleção de gravuras que retratam as diversas fases da pintura, de Iara Tupinambá. Durante a mostra, os visitantes poderão colorir os desenhos da artista no local. E este é o último fim de semana para conferir o trabalho de mais de 70 arquitetos e designers de interiores na mostra de decoração Morar Mais por Menos, além de conferir as obras de arte de artistas como Ana Dias. Pela primeira vez em Solo Mineiro, a mostra Inedit Brasil chega a BH em uma exposição que exibe 11 filmes que marcaram a história do Festival Brasileiro dedicado a documentários musicais. Pedro Cardoso volta à capital mineira com a peça O Alto-Falante. O monólogo, escrito pelo ator há 23 anos, conta a história de um surto de identidade. 2 em 1, Beto Guedes e Marcos Viana sobem ao palco do Grande Teatro do Palácio das Artes numa apresentação com canções de sucesso da dupla. E está aberta a temporada da Na Praia. Até 14 de outubro, os fins de semana têm programação com festas, esportes e lazer na Lagoa dos Ingleses, além de shows como o deste fim de semana com Matheus e Cauã e Banda Eva. Programe-se, divirta-se. E depois do intervalo, você vai conhecer uma mostra que apresenta soluções baratas e criativas para a decoração da sua casa. Ao invés de comprar objetos novos para sua casa, reciclar os antigos ou até mesmo resíduos. Em Belo Horizonte, a mostra de decoração Morar Mais por Menos está mostrando essas possibilidades aos consumidores. Mais de 70 arquitetos e designers de interiores e o desafio de mostrar que é possível ter uma casa sofisticada gastando pouco. Neste espaço, chamado Copa Noturna, tampinhas de garrafas se transformaram em pastilhas que revestem a parede. Uma grade de ferro antiga agora é a base de uma mesa. Observe bem, os puxadores da gaveta do armário são hastes de caixas de leite. Quem diria, rolhas de garrafas de vinho se tornaram mini vasos para plantinhas suculentas. Se colar um imã, vai valer para a porta da geladeira também. Num ambiente tão pequeno, mas nós conseguimos otimizá-lo, para atender toda a demanda de pequenos apartamentos. O projeto de iluminação contou com uma luminária feita com caixas de pizza e mais um toque especial. Você pode apagar a luz e ter um conforto melhor para tomar um chá, um café, sem ter a ofuscação da luz nos olhos, trazendo um ambiente mais confortável. São diversos materiais comuns e também reutilizados que embelezam o ambiente. É um mix de coisas prontas e um mix de reaproveitamento de materiais, às vezes uma coisa que você tem em casa que você consegue reaproveitar. E para realizar e despertar os sonhos, o Quarto dos Sonhos, projetado para uma pré-adolescente, começa no armário original da casa. Na gaveta, os organizadores são caixinhas de leite e forminhas de gelo. A sapateira é de PVC. A penteadeira é bastante funcional. Essa nova fase, entre 10, 12, 14 anos mais ou menos, é o estilo do nosso ambiente, que sai daquele quarto infantil e passa para um ambiente pré-adolescente. Na varanda do quarto tem puff de pneu e de calças jeans velhas. A mesinha de roda de moto, brinquedos de jornal e durex. Toda a criação do quarto foi inspirada na Lívia, de 10 anos. Lívia, do que você mais gostou aqui? Bom, eu acho que eu gostei mais da escrivaninha, porque ela também, ela meio que vira a penteadeira e eu gostei muito disso. Dormiria todos os dias neste quarto? Com certeza.
A mostra Morar Mais por Menos fica até o dia 23 de setembro, na Rua Conde de Linhares, 492, Cidade Jardim, aqui em Belo Horizonte. Os ingressos custam R$ 50 a inteira. E eu renovo aquele convite para você nos fazer alguma denúncia, enviar vídeos ou fotos, ou mesmo texto. Use o nosso BandZap, que é o 3199-772-7663 e nos conte o que está acontecendo por aí que anda tirando o seu sono, combinado? Nós ficamos por aqui. Eu agradeço a sua atenção hoje, mas amanhã te encontro de volta. Até lá e boa noite.